Queridos, como foi dito, a gente está retomando então a nossa caminhada expositiva no primeiro livro ali do profeta Samuel. Se você está chegando agora, não está entendendo essas conversas de aqui, nesse momento, nós temos o costume aqui na nossa igreja local da gente seguir pregando expositivamente num texto que Deus nos direciona. Então a gente passou meses e meses, mais de ano no Evangelho de Marcos, a gente caminhou por 1 Coríntios na doutrina, e agora, recentemente, a gente entrou ali no primeiro livro do profeta Samuel. Eu digo recentemente porque nós começamos ali no final do ano passado e a gente parou por conta das sequências de pregações natalinas e também por conta do mês de janeiro, que ele é um mês um pouco diferente na dinâmica da nossa igreja, e a gente está retomando hoje. Se você quiser se inteirar da introdução, de como a gente caminhou até parar onde a gente chegou, a nossa igreja local tem um canal no YouTube, onde depois de transmitido o culto para aqueles que não podem vir por motivos justos, a mensagem, o culto fica armazenado lá. Então você pode digitar lá, Igreja Evangélica Congregacional em Dois Carneiros, você acha lá, procura a playlist de 1 Samuel e você pega do começo até onde a gente parou, vai assistindo lá nos seus momentos de devoção a Deus, e a gente segue. Como eu sei que já faz um tempo, tem muita gente chegando hoje e a gente está se situando nesse retorno ao primeiro livro do profeta Samuel, então hoje a gente vai fazer uma recapitulação, e aí a partir do domingo que vem a gente segue a partir de onde a gente parou. Para isso, antes de chegar lá, nós temos que visitar dois textos. Um que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 24. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 24, a partir do verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu do caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se
de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, José firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Vá agora para o livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. O último versículo do livro de Juízes. O último versículo do livro de Juízes. Capítulo 21, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa alegria, tu és o nosso mestre que nos conduz. E te pedimos que o teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos corrija, nos console, nos conforte, e que a tua palavra mais uma vez, Senhor, nos mostre o caminho que devemos andar. Assim oramos a ti, gratos no nome daquele que nos permite isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito difícil a gente começar o primeiro livro do profeta Samuel sem a gente lembrar do contexto. Tanto é que eu gastei um tempo com os irmãos na introdução da nossa caminhada em 1 Samuel para dar o pano de fundo, para a gente entender a profundidade de algumas coisas e as implicações. A gente leu agora 2 textos que estão separados por alguns bons anos. A gente leu um momento da vida do povo de Israel que ele tinha entrado na terra prometida, que eles tinham lutado e combatido a maioria, dos povos que ali moravam. É claro que Israel não é 100% obediente naquilo que Deus manda acerca da entrada na terra prometida e o seu embate contra os outros povos e as outras nações, mas naquele momento o povo está estabelecido, a terra tinha sido dividida. Josué, que já chegou lá idoso, juntamente com Caleb, já está numa idade extremamente avançada, e ele faz o que Moisés fez quando ele era jovem. Ele agora vai clamar e conclamar o povo, ele vai se colocar diante do povo como um instrumento de Deus, para repassar então tudo que Deus fez a Israel, lembrando a soberania de Deus e o seu cuidado desde a aliança com os patriarcas até o grande livramento de Deus ali no Egito por meio de Moisés, o Deus que acompanhou o povo de forma tão poderosa, tão generosa, tão maravilhosa, aguentando e suportando muitas vezes a rebeldia e a corrupção do próprio povo. Ali Josué junta, ele não pode responder pelos outros, ele só pode responder por si. Se você for lá no texto de Josué, você vai ver que ele está repassando ali o que Deus fez, e ele fala, até que chega um momento que ele diz assim: olha, para acabar aqui então, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu tomei uma decisão, a minha casa tomou uma decisão, nós serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão nossa, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é autoridade sobre as nossas vidas, nós nos submetemos alegremente ao seu comando, à sua lei, e vocês têm que decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês. Porque o povo era inconstante, o povo andava com Deus e se afastava de Deus, o povo estava próximo de Deus e pecava contra Deus,
O povo se misturava e se comparava aos outros povos, isso às vezes atrapalhava a caminhada, mas naquele momento, quando Josué confronta o povo toma uma decisão. Está lá, uma multidão escutando então o que ele tinha para falar, e o povo diz: não, Josué, a gente fecha com você. Esse Deus é o nosso Deus. Nós reconhecemos o seu poder, a sua soberania, a sua generosidade. De fato, ele tem cumprido a sua aliança e nos libertou com mão poderosa da escravidão do Egito e tem nos conduzido até aqui, nos dado a condição para guerrear muitas vezes com povos que são muito mais preparados e muito mais fortes do que nós na guerra. Nós temos visto a boa mão do Senhor e nós e nossas casas também nós serviremos ao Senhor. Aí Josué olha assim, Josué é aquele pastor realista, né? E diz: olha, vocês não têm condição de servir ao Senhor. E quando Josué diz isso, não é que ele queria botar ali algum tipo de atrapalho na vida do povo, é porque ele sabia do coração, da inconstância do povo. E o povo diz: não, Josué, é isso mesmo que nós queremos servir ao Senhor, Ele é o nosso Deus, nós nos submetemos à sua autoridade, estamos debaixo do seu governo e reconhecemos que Ele é aquele que nos conduz, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E aí Josué lembra: olha, vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus, não é comigo, é com Deus. Deus está escutando. Vocês estão, então, fazendo uma aliança com Ele. Vocês estão decidindo a sua caminhada com Ele. E a gente não pode zombar de Deus, a gente não pode ridicularizar Deus, a gente não pode tratar Deus como se Ele fosse nosso coleguinha e nosso parceiro. Josué lembra da realidade. Ele vai dizer no verso 19: vocês não têm condições de servir ao Senhor, Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Josué está lembrando que eles estão debaixo da autoridade de um Deus santo. Um Deus que chama o seu povo a imitá-lo. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. O povo de Deus foi chamado para ser um povo diferenciado, um povo que refletisse o seu próprio caráter. A vontade de Deus é que as demais nações o conhecessem pela vida do povo de Israel. Então Josué lembra ao povo: olha, Ele é um Deus santo, é um Deus zeloso, e Ele cobrará de vocês uma vida separada. Ele cobrará de vocês uma vida santa, uma vida na presença dEle. Lembrem-se que Deus não compactua com o pecado, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém que vive em pecado. Deus, Ele abomina o pecado, Ele se ira contra todo o pecado e injustiça, Ele dispensa a sua justiça e o seu juízo contra todo aquele que transgride a sua lei, porque Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus que quer dar o melhor para vocês, mas assim como um pai corrige o filho, aquele filho que ama, Deus é um filho que corrige também, é um pai que corrige os seus filhos que Ele ama. E o povo diz: não, a gente sabe disso, e a gente sabe que se a gente andar bem, Deus continuará a nos abençoar e nos ajudará a tomar posse dessa terra, e a gente vai viver bem, e a gente também tem o conhecimento, ninguém está sendo enganado, está tudo claro e transparente, que se a gente se desviar, que se a gente transgredir, que se a gente idolatrar, que se a gente procurar, em outros lugares, o senso da nossa vida que não Deus nos visitará com justiça e nos trará o juízo. Ao invés da sua bondade, encontraremos a sua ira. Aí Josué escuta e diz: beleza, então aqui nesse lugar, vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus, e aí simbolicamente ele pega uma pedra,
os salmos, o salmista às vezes vai usar, né, os montes, as montanhas como testemunhas, aqueles que estão há muito tempo ali vendo, né, essa interação entre o homem e Deus, é testemunha da caminhada da criação. E Josué então diz, olha, essa pedra vai ser testemunha entre nós, ela está ouvindo tudo, ela é uma testemunha, beleza, beleza. Irmãos, se a Bíblia parasse ali, estava tudo resolvido, não era? Se ali fosse o final da Escritura, que história maravilhosa, um Deus, né, que criou, o ser humano pecou, mas Deus ele vai atrás e faz uma aliança, e Deus vai então conduzindo soberanamente, e ele então liberta o seu povo do Egito. E que libertação foi essa? Que coisa maravilhosa! E é o Deus que cuida do povo de dia, e é o Deus que cuida do povo de noite, é o Deus que não quer que seu povo passe fome e manda comida, é o Deus que cuida, é o Deus que, diante dos outros povos mais desenvolvidos na guerra, com ferramentas mais avançadas, ajuda o seu povo a ter vitória, mesmo em menor número, mesmo com menos força. É o Deus que cuida e que está ali para o seu povo. Fechou, né? Se parasse, ele já pensou, eu e minha casa, e viveram felizes para sempre. Sabe aquelas histórias legais, né? Que quando a história está começando a engrenar, ela acaba, e o desfecho da história é, e viveram felizes para sempre, né? As histórias das princesas são assim, né? Ninguém fala que depois que casou com o príncipe, se teve problema no casamento, se os partos dos filhos foram ok, se soube lidar com toda a pressão da família, as cobranças externas. Ninguém conversa sobre a brevidade da vida, se está todo mundo bem, e viveram felizes para sempre. Aí você suspira e diz, coisa maravilhosa, queria que minha vida fosse assim, né? Um eterno, e viveram felizes para sempre. Aí, irmãos, aquela geração envelhece, aquela geração morre, e a geração posterior, ela vai se afastando de Deus, e aquela geração envelhece, e aquela geração morre, e a nova geração vai se esquecendo de Deus, do compromisso daquela data, vai se misturando ao restante dos povos que ficaram ali na terra prometida, vai procurando copiá-los, adorando as suas divindades, ao invés do Deus de Israel, o Deus que os libertou. E o povo se afasta de Deus, e quando o povo se afasta de Deus, o povo vai viver a sua vida dentro da sua própria verdade, e quando o ser humano vive a sua vida dentro da sua própria verdade, ele faz as suas próprias leis. Então, o livro de Juízes vai ser um livro de altos e baixos, de aproximação e de afastamento, um livro que revela a natureza do coração humano. Já comentei com os irmãos que quando eu li Juízes da primeira vez, logo na minha conversão, eu ficava revoltado. Esse povo, como é que pode? Né? Eu todo cheio de autoridade, me achando superior. Esse povo é duro demais, Deus faz tudo. Eita, Deus de paciência. À medida que eu fui, né, vivendo e envelhecendo, eu vi que se eu não cuidar do meu coração, eu sou igual, porque o mesmo pecado daquele povo habita em mim. E é uma luta todos os dias. Mas o fato é que aquele povo se afastou. E o afastamento de Deus trouxe implicações morais, econômicas, religiosas, né? O povo não tinha lei, o povo fazia sua própria lei. Então, havia injustiças sociais, bagunça, baderna, anarquia. Ao mesmo tempo, o afastamento de Deus trouxe implicações. Deus levanta os outros povos para trazer o juízo sobre o seu próprio povo. E aí aqueles povos que vinham não tinham pena de Israel. Matavam o povo, estupravam as mulheres, levavam crianças escravas, roubavam suas plantações, queimavam suas casas. E quando o povo estava muito mal, no desespero e na aflição, eles se lembravam, eita, olha, nossos antepassados
criam num Deus que os libertou do Egito, um Deus poderoso. Vocês se lembram da história? E aí o povo se juntava, e quando o povo se juntava, o povo clamava a Deus e em arrependimento buscava, e Deus os perdoava e levantava um libertador. Então o livro de Juízes tem esse nome, porque durante alguns anos Deus vai levantar um juiz, um libertador para ajudar o povo a se organizar. Lembrando que o libertador não era nacional, ele era local. Quando a gente fala, por exemplo, de Sansão, Sansão não era o líder de Israel, Sansão estava dentro de uma localidade. Ele era o juiz daquela localidade, e alguns juízes tiveram ministérios paralelos, ao mesmo tempo em localidades diferentes. Mas o livro de Juízes tem esse nome por conta dessa peculiaridade. Deus levanta alguns libertadores para trazer então alívio para o povo, para levantar o povo para o combate contra os outros povos, para trazer ao povo, o questionamento e a volta do seu coração a Deus. Entretanto, o livro de Juízes é um livro de ciclos. O povo está bem, e aí o povo começa a envelhecer, não prepara a outra geração, e a outra geração se afasta de Deus e faz o que é mal, e aí o juízo de Deus vem, e eles se arrependem, clamam a Deus e são perdoados, aí Deus levanta o libertador. Aí o povo está bem, vai envelhecendo, e a próxima geração ela se esquece de Deus e se afasta de Deus e se mistura e se corrompe e se prostra diante de outros deuses e vai mal, e Deus levanta o juízo e o povo está muito ruim, aí eles lembram de Deus e clamam a Deus. O livro é todo assim. E se você for fazer uma análise mais próxima dos juízes levantados por Deus, você vai ver que do primeiro ao último parece que há uma decadência moral. A gente vai vendo que o primeiro é bem legal, o próximo já é mais ou menos, o que vem depois já é, até que chega em Sansão, e os irmãos sabem da história de Sansão, que Sansão só no fim da vida entendeu o seu propósito e por meio da sua morte cumpriu parte daquilo que Deus queria na vida dele, mas que ele jogou fora o seu chamado boa parte da sua vida. O fato é que no último versículo do livro de Juízes, olha o registro, não é? E eles estavam igual ao momento de Josué. A gente não chega no capítulo 21, o último capítulo de Juízes, com o povo dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente não tem o último capítulo do livro de Juízes dizendo que está tudo bem, que o povo estava diante de Deus, que o povo amava a Deus, que o povo se prostrava diante de Deus. O último capítulo do livro de Juízes diz o seguinte, que o povo não estava nem aí. Naquela época não havia rei em Israel, ou seja, ainda era o período de Juízes. O livro do profeta Samuel vai registrar a transição do período de Juízes para o período da monarquia, mas o fato que chama a atenção aqui é que cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Você está acompanhando comigo? Lembrando que a gente está numa transição. Eu estou recapitulando muita coisa do que a gente viu. Talvez seja enfadonho, cansativo hoje, mas a gente retoma no domingo que vem, e hoje eu tenho que situar e nivelar todo mundo, tá bom? 4 coisas que nós temos que nos lembrar hoje para aplicar na nossa vida. A primeira delas é que o governo das nossas vidas está na mão de Deus. Se Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se a Bíblia é a tua única regra de fé e prática, se você crê em Deus, quer dizer que no momento em que você em arrependimento confessou os seus pecados e alcançou a graça de Deus nos méritos de Jesus, na ação do Espírito Santo, você reconheceu que o governo vem do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o Criador e o mantenedor de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é aquele que tem a autoridade sobre a sua vida. Você sai da escravidão do pecado, da sua própria vontade, da sua própria concupiscência, e você se submete alegremente à autoridade de Deus. O apóstolo Paulo
vai nos dizer muitas vezes que nós devemos ser como escravos de Cristo, né? Ele é o nosso Senhor, é aquele que está sobre nós e nós estamos debaixo do seu governo, submissos à sua autoridade. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar, quando a gente então lembra do processo de Josué até aqui, é que o governo vem de Deus. Ah, pastor, mas isso é óbvio, isso está na Escritura. Irmãos, toda teoria ela é óbvia, a prática é que é diferente. Toda teoria é óbvia. A gente tem facilidade em decorar os conceitos. A gente tem facilidade de aprender as estruturas teológicas, bíblicas do texto, mas a gente tem dificuldade de conectar isso na prática da vida. Ora, se eu digo que Deus é o soberano sobre a minha vida, se eu reconheço que Ele tem autoridade e governa a minha vida, isso tem implicações práticas rápidas para a minha vida. Quer dizer que os meus planos só são válidos se estiverem debaixo da sua vontade. Quer dizer que aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu processo nos meus pensamentos, aquilo que eu vivo no meu dia a dia tem que corresponder a essa verdade. Deus tem que ser reconhecido nas minhas atitudes, na minha fala, no meu pensamento, naquilo que eu teclo ali no celular, no computador. Deus tem que ser reconhecido naquilo que eu consumo como entretenimento, naquilo que, eu faço no meu trabalho, na minha casa, no colégio, na faculdade. As pessoas têm que olhar para nós e entenderem que o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer é porque não somos mais nós que governamos as nossas vidas. A nossa vida é governada pelo Senhor. O nosso coração é dele. É Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não. É Ele quem diz o caminho é aquele e a gente vai. Então, se você abre sua boca muito facilmente para dizer, não, Deus, Ele é a autoridade da minha vida, o governo da minha vida está nas suas mãos, e as evidências que a gente encontra no dia a dia apontam para outro caminho, você tem sido um hipócrita como foi o povo de Israel em todo o período de Juízes. Você vive talvez de ciclos. Está tudo bem, se afasta de Deus. Está tudo mal, procura Deus. Está tudo bem, eita, está tudo mal, Senhor tem misericórdia de mim. Você vive de ciclos. Você é uma pessoa cíclica. Vive de altos e baixos. A sua vida, se fosse feito um gráfico, era um gráfico de altos e baixos. Você não é aquela pessoa que teve a vida mudada por Cristo e tem alguns altos e baixos, mas dentro de uma sequência mais estável. Porque todo mundo tem altos e baixos. Mas aqueles que não têm Deus como seu Senhor, vivem a sua maneira de qualquer jeito e vivem de altos e baixos. E os outros dizem, não, fulano de tal é assim. Assim como? Tem uma fase que ele está dentro da igreja, tem uma fase que ele está fora da igreja, tem uma fase que ele está sedento, tem uma fase que ele não quer saber de nada. Fulano de tal é assim, é de fases. É uma pessoa de ciclos. Por quê? Porque divide o seu coração. Porque Jesus é o seu Senhor da boca para fora. Porque a autoridade da sua vida não está nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, irmãos, é que o governo das nossas vidas está na mão de Deus. Amém? O governo das nossas vidas está na mão de Deus. Não é na mão do pastor, não é na mão do presbítero, não é na mão do presidente, não é na mão da Constituição. É na mão de Deus. E por conta disso, a Bíblia, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, a autoridade então sobre as nossas vidas, suficiente, inerrante, ela é a nossa única regra de fé e prática. A nossa vida é medida e discernida a partir dessa verdade. Então nós nos posicionamos na vida a partir do que a Bíblia diz, não do que a gente acha ou pensa. A gente se posiciona na vida não
por conta da minoria, ou da maioria, ou do politicamente correto, mas por conta daquilo que a Escritura afirma, ainda que isso traga prejuízo pessoal a gente, porque a gente sabe quem é a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? A segunda coisa que a gente tem que lembrar e aprender é que o autogoverno de si próprio traz o juízo de Deus. A gente vai ver no livro de Juízes que o povo muitas vezes decidia viver do jeito que queria. É o autogoverno de si próprio. É a autonomia colocando a alienação diante de Deus. Olha, o coração é meu, a vida é minha, o corpo é meu, a cabeça é minha, eu vou viver segundo as minhas regras. Você pode até escolher viver dessa forma. Tem muita gente que vive dessa forma. A sociedade vive dessa forma. A sociedade desprezou Deus. Consequentemente, ela desprezou a Escritura e ela disse que não existe verdade absoluta, que a verdade ela é relativa, depende do ponto de vista do próprio coração. Sendo assim, é válido aquilo que você quer. E hoje nós somos ensinados de todas as formas, principalmente com o acesso fácil que a gente tem às redes sociais, que você tem que tomar o governo da sua vida nas suas mãos, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você tem que fazer e acontecer, buscar a sua vontade, você tem que deixar de ser besta e viver a sua vida. Enquanto que a Escritura vai dizer, olha, você nasceu de novo, a sua vida pertence a Deus. Você quer entender o que é agradar a Deus? Você tem que entender o que é viver segundo a sua vontade. Você quer ser feliz? Busque a vontade de Deus. Os planos de Deus são melhores que os seus. Os seus planos têm que ser submetidos ao seu governo, à sua autoridade. Você quer ser feliz? Busque a Deus, porque Ele é a autoridade sobre as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós caminhamos e fazemos a escolha do autogoverno, o governo de si próprio, a gente tem que lembrar que isso tem consequência. Você vai viver talvez a alegria transitória do pecado. Sabe, aquela alegria que o pecado traz? Porque o pecado traz felicidade. Se não fosse assim, as pessoas não queriam pecar. Mas é uma felicidade efêmera, passageira, transitória e ilusória. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão de Deus. Então você pode dizer assim, eu não me submeto a isso, isso aqui é ultrapassado, é retrógrado, não é para mim, essa conversinha aqui, olha, vocês estão dentro de uma caixinha, eu não entendo como vocês ainda vivem nessa época. Você pode tomar essa decisão e viver a sua vida, mas se lembre, tem implicações. E Josué disse ao povo de Israel quais são as implicações. Olha, você quer viver sua vida? Lembre-se, tem implicações. Agora, você quer viver segundo o governo de Deus? Também tem implicações. Tem as bênçãos de Deus. Tem a bondade de Deus. Tem a misericórdia de Deus. Tem a graça de Deus. Tem o cuidado de Deus. E aí, irmãos, a gente tem que todos os dias ter o cuidado de sondar o nosso próprio coração. Para se perguntar se o que a gente está fazendo por quem ou para quem. Se aquilo que a gente está escolhendo por quê ou para quem. A terceira coisa que a gente tem que aprender dentro disso que a gente está vendo, é que muitas vezes nós queremos colocar limites na nossa relação com Deus, enquanto que Deus quer tudo. Qual o primeiro mandamento? Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus não quer um pedaço do teu coração, Deus não quer uma parte do teu coração, Deus não quer uma parte da tua vida, Ele não quer uma parte do teu tempo, Ele não quer uma parte da tua família, Ele quer tudo. Tudo é dele, o governo é dele,
tudo pertence a Ele. Mas o que eu tenho visto, muitas vezes, é que os próprios crentes, os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, querem viver uma vida meio dupla, então tentam viver no meio termo do governo de Deus e da autossuficiência, do autogoverno. E aí, quando a pessoa quer viver assim, ela começa a colocar limite na sua relação com Deus. Eu amo Deus, mas esse negócio de falar a verdade, nossa, não é assim. Eu amo Deus, mas esse negócio de servir a Deus, eu não tenho tempo para isso. Eu vou para a igreja, ponto. Mas esse negócio de estar lá para ajudar, não. Eu amo Deus, mas parar para ouvir os outros, Deus me livre, já tenho eu os meus problemas, eu quero ver o problema de ninguém. Então, tem pessoas que colocam o seu limite, ele diz, olha, até aqui, Senhor, é até aqui. Agora, na maioria das vezes, não são pessoas honestas, não são pessoas que dizem, olha Deus, eu não quero te dar todo o meu coração, eu só quero te dar um pedaço. Na maioria das vezes, são as mesmas pessoas que no meio do louvor estão com o bracinho levantado, carinha de quebrantamento, quando tem aquela música, tudo entregarei, canta bonito. Tudo entregarei, né? Mente duplamente, mente com a vida e mente cantando. É gente que diz assim, e aí, vamos se batizar? Não, pastor, porque se eu tem uma ideia errada do batismo, aí diz assim, não vou me batizar não, porque senão eu tenho que ter mais responsabilidade, né? E porque eu pensava que a responsabilidade era com o novo nascimento, o batismo só é uma profissão pública de fé, você só vai dizer aquilo que Deus já fez no seu coração. Eu pensava que você já era responsável, você não, né? Às vezes eu me surpreendo, né? Tem gente que diz assim, não quero me batizar não, pastor, porque eu não quero responsabilidade. Não, pastor, olha, eu amo Deus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja, mas não me responsabilizo por nada. Aí, ano após ano, vê o corpo precisando de ajuda, né? Determinadas áreas ali necessitadas de gente para trabalhar, para fazer alguma coisa, mas não, botou o limite. É um mais no seu trabalho, mas é indiferente no reino. Reconhecido e premiado para onde vai, mas não quer envolvimento com as coisas de Deus. O povo fez muitas vezes isso. A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer o Deus das bênçãos. O povo coloca o limite. A gente quer que Deus nos ajude, mas a gente não quer se submeter a Deus. O povo coloca o limite. E o fato, irmãos, é que Cristo quer tudo. Ele mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores. Deus quer você por inteiro, o seu coração, a sua vida, o seu tudo. Quer que você se submeta à sua autoridade, ao seu governo. Quer que você leve o seu fardo e entregue a Ele. Ele quer ser o seu pastor, o seu provedor. Mas Ele quer o seu coração. A última coisa que a gente aprende nesses textos lidos é que o único caminho determinado por Deus para quem teme a Ele é o caminho da submissão e da obediência. É interessante, né, que Jesus, depois do grande discurso do Sermão do Monte, ele vai dizer que quem ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a alguém que construiu sua casa sobre a rocha e veio a tempestade, e a tempestade não a derrubou. Mas, entretanto, todavia, quem escutou as suas palavras e não praticou é semelhante a alguém que construiu sua casa sobre areia e veio a chuva e a derrubou. Jesus vai nos lembrar que quem o ama obedece aos seus mandamentos. Os apóstolos vão nos lembrar que amor e obediência são duas coisas que estão ali unidas,
quase como sinônimos. Quem ama a Deus se submete. Quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus o serve com alegria. Não há outro caminho. É por isso que muitos decidem viver uma vida em cima do muro. Porque não querem se submeter ao governo de Deus, porque querem ter então a autogestão, a autogerência da sua própria vida, porque querem impor os limites da relação, e porque esse negócio de submissão e obediência está ultrapassado. Mas é o caminho. E aí, a gente chegou no primeiro livro do profeta Samuel. Deus soberano, que está escrevendo a história da redenção, vai levantar os meios para que a cruz aconteça. Vai transformar a maldição em bênção. Vai levantar pessoas para ajudar o povo em graça. Vai levantar um rei segundo o seu coração. Mas esse rei, segundo o seu coração, e que vai ficar marcado na história como o grande rei de Israel, não será comparável ao rei que virá, ao rei que é, ao rei cujo reino é eterno e não tem fim. Amém?